Olá, hoje nós estamos com o Dr. André no nosso podcast Virou a Lua com a doutora Karina e eu para falar sobre intervenções fetais. Assistam a gente no nosso podcast Virou a Lua e acompanhem a gente nas redes sociais. babystar.sg e você pode assistir o podcast tanto no Spotify quanto no YouTube. Doutor André, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Hoje o assunto é um assunto assim que as pessoas elas têm um tabu muito grande e quando a gente fala que vai precisar de uma cirurgia dentro do útero é uma coisa que instiga muito desespero e medo nas pacientes e com razão. E a gente vai discutir aqui algumas situações que são necessárias para salvar a vida da criança, intervenção intrauterina. E aí eu quero começar com o assunto que eu acho que é o mais comum, que é a gestação gemelar. Tá. São todas as gestações gemelares que podem ter necessidade de intervenção intrauterina? Não, especificamente são gestações gemelares com uma placenta única. Gestações gemelares monocoriônicas. Então, existem as gestações gemelares que têm uma placenta, gestações gemelares que têm duas placentas. Isso a gente falando em 2 bebês. Uhum. Tá? Não estou entrando no mérito aqui de 3, 4 bebês. Tá. Vamos simplificar as coisas. Isso pode ser feito com 3 bebês? Sim, pode. Mas vamos simplificar as coisas para 2 bebês. É o mais comum. Mais comum. Então, o que a gente tem numa gestação gemelar são gestações onde existem 2 placentas. São 2 bebês. A grandíssima maioria, 2 bebês diferentes, muito raro e muito pouca chance de você ter o mesmo óvulo que se dividiu e conseguiu gerar 2 placentas, a porcentagem é muito baixa, então você tem normalmente 2 bebês diferentes com 2 placentas que agem de maneira independente dentro do útero. Podem ter problemas essas gestações? Podem, porque uma placenta se insere no útero em um local que não é o mais habitual, onde tenha menos irrigação, e ele pode ter algum problema. Mas não é algo relacionado à gemelaridade em si, é algo relacionado àquela gestação específica. E existem gemelares que têm uma placenta só. E esses gemelares dividem essa placenta. Eles podem ter 2 bolsas e eles podem ter uma bolsa. Então a gente está falando das gestações dicoriônicas, 2 placentas, e gestações monocoriônicas, uma placenta só. Diamniótica, 2 bolsas, monoamniótica, uma bolsa, para ficar mais claro. Os problemas ocorrem nas gestações monoamnióticas. Nas gestações monocoriônicas, onde tem uma placenta só. Por quê? Normalmente já há uma troca, é uma comunicação entre o sangue de um bebê com o outro. Tá? Os bebês, a placenta é o pulmão dos bebês, eu brinco que é o pulmão restaurante, né? Dá alimento e troca oxigênio. Só que quando esse sangue vem com oxigênio e com o que vai nutrir esses bebês pela veia umbilical e volta pela artéria umbilical para a placenta, enquanto faz a troca, tem uma certa comunicação e essa comunicação tende a ser balanceada. O que vai de sangue para um bebê vai a mesma quantidade para o outro. Tá? Então, às vezes pode acontecer que nessa troca, ao invés de ela estar balanceada, ela fica desbalanceada. E isso pode provocar 2 tipos de patologia. A gente entra no mérito. 2 tipos de patologia. Aí a gente faz um corte aqui e a gente tem um outro tipo de patologia onde os bebês têm uma placenta só que a área reservada para cada bebê naquela placenta não está igual, não está equilibrada. Então um bebê tem uma área muito grande daquela placenta e o outro bebê tem uma área pequena. E às vezes, além dessa área ser pequena, a inserção do cordão umbilical não é legal. Então, além da área de troca ser ruim, o jeito que o sangue sai da placenta e chega na placenta, ele chega ruim ou sai ruim, porque os vasos estão muito mais finos, porque eles não estão inseridos diretamente na placenta. A gente chama de inserção filamentosa. Então essa é uma outra patologia. Vamos explicar então isso que você acabou de dizer, como se eu tivesse uma fazenda produzindo alimentos e uma outra pessoa com uma chacrinha produzindo alimentos, certo? Então uma pessoa vai ter bastante comida e a outra pessoa vai ter uma restrição alimentar. Sim, faz de conta que uma tem uma terra produtiva maior e outra tem uma terra
ela pode ser menor e produtiva, mas nesse caso ela é menor e improdutiva. Isso. Entendi. Então não supre o que aquele bebê precisa. Precisa. Então, Tá. a grosso modo, a gente tem 4 tipos de patologia dentro da gestação gemelar, 3 mais comuns, uma um pouquinho mais, um pouco mais rara. E que essas 3 patologias, até 10, 15 anos atrás, elas eram consideradas uma só, que é a transfusão feto-fetal. Uhum. Então, para quem é mais velho, eu Sim, eu também. A gente é da mesma idade. aprendi que tudo era transfusão feto-fetal. Não, e na cardiologia... Sempre é transfusão feto-fetal. Transfusão feto-fetal, na realidade, eu tô aprendendo aí com vocês. Então, assim, tudo sempre foi transfusão feto-fetal. Então, tudo sempre foi transfusão feto-fetal. O bebê tem mais líquido, menos líquido, transfusão feto-fetal. Um bebê pequeno, outro é grande, transfusão feto-fetal. Um bebê tem, sei lá o que, ele nasceu com anemia, outro nasceu com polistemia, né? Mais hemoglobina do que deve, tudo é transfusão feto-fetal. E vamos dividir. No primeiro caso, onde os bebês dividem a mesma placenta e há um desequilíbrio na comunicação, onde tem a troca de sangue entre eles, onde um vai receber em quantidade, não em qualidade, um vai receber mais sangue do que o outro, a gente está falando da transfusão feto-fetal. Uhum. Esse é o primeiro caso. Quais são as características da transfusão feto-fetal? Para a gente fazer um diagnóstico. Um dos bebês que vai receber menos sangue, quer receber menos sangue? Ele manda o sangue dele para trocar para a placenta, então ele manda 100 ml. E ele tinha que, mesmo que tivesse uma troca, ele tinha que receber 100 ml. Ele recebe 80. E o outro bebê manda 100 ml e recebe 120. Então um bebê vai recebendo menos quantidade de sangue e o outro bebê vai recebendo mais quantidade de sangue. O sangue é produzido pelo bebê. Mas então, esse bebê pequeno, ele vai conseguir manter o débito cardíaco melhor, e esse bebê grandão, que é o que vai receber mais, ele não vai conseguir lidar com essa quantidade de débito? Isso Como vai que é? ser, isso tá no final. Antes disso, ele vai ter o quê? A primeira coisa, os dois vão ter uma alteração na filtração do sangue. Quem filtra o sangue? O rim. O que vai acontecer? O líquido amniótico é xixi do bebê. A gente tá falando para as mães, né? O líquido amniótico é xixi do bebê. Então, como o bebê controla o líquido amniótico? Ele urina, faz xixi, o líquido aumenta. Se ele tem algum problema para fazer xixi, seja físico ou obstrutivo, ou porque ele não produz esse líquido, diminui. E se esse bebê não consegue deglutir de alguma maneira, ele aumenta. Ou deglutir o suficiente, vamos dizer assim. Então, o que acontece? Um dos bebês, ele está mandando 100 e recebendo 80. Esse bebê que manda 100 e recebe 80, ele não consegue produzir o sangue dele em quantidade suficiente para manter toda a volemia que ele tinha. Então, a primeira coisa que vai acontecer é uma diminuição da quantidade, volemia, quantidade de sangue. A diminuição da quantidade de sangue. Tendo a diminuição da quantidade de sangue, ele vai filtrar menos pelo rim e vai produzir menos urina. O que vai acontecer com o líquido dele? Ficar pequenininho. Vai diminuir. Então, esse bebê, característica, ele vai ter... A primeira característica da transfusão feto-fetal é você ter uma diminuição do líquido amniótico. Em compensação, o outro bebê, contrário, ele está com muito mais sangue do que deve. Então, o que ele vai ter? Um aumento da filtração, produz mais urina, vai urinar muito mais do que aguenta e deve, e vai ter um aumento da urina, aumento da urina e o aumento do líquido amniótico. Então, a classificação aqui da transfusão feto-fetal é a gente pensar em um ter pouco líquido, que é chamado de oligoâmnio, e o outro ter muito líquido. Não vou falar de todas as fases, mas no final que você perguntou do débito cardíaco, isso vai evoluindo a ponto de o que tem menos sangue vai entrar em sofrimento fetal. Ele vai entrar em sofrimento fetal e esse bebezinho vai entrar em sofrimento até o ponto de poder vir a óbito. Tá. O outro bebê, ele vai acumulando, aumentando a volemia, mas teoricamente ele não entra em sofrimento fetal. Mas particularmente em relação ao coração dos dois, o coração dos dois em si, do primeiro bebê, tá bacana. Não foi remodelado, não teve sobrecarga, não teve um aumento de força para fazer nada. O que ele teve ali, por causa da falta de sangue, é aumento de resistência de placenta e afins. Sim. E ele sofreu e por isso que ele pode ir a óbito. O maior não. O maior ele tá bem
Mas fisicamente esse coração não tá legal. Porque fisicamente esse coração tá com uma sobrecarga muito grande. Então esse coração, na sua formação, vai sendo remodelado. Então é um coração que tende a ficar com miocardiopatia hipertrófica, é um coração que fica mais musculosão. E esse bebê ter mais chance de vir a ter problemas como insuficiência cardíaca mais para frente do que o bebê menor. Mas o bebê que corre o risco de óbito é o menor. Mas ele corre risco de óbito não por causa do coração, ele corre risco de óbito por causa da falta de sangue que tem nele. Ah, entendi. Qual o tratamento disso? Entra com uma câmera ligada a uma ponteira de laser. A espessura da câmera é da espessura de uma carga de bique, de caneta. Com um laser que é menor do tamanho de uma grafite de lapiseira 07. Mais ou menos assim. A gente identifica os vasos que se comunicam. Então são as comunicações artério-venosas. Então a gente vê essa comunicação entre os vasos e tenta queimar esses vasos para que haja um equilíbrio volte a ter um equilíbrio entre essa transfusão entre eles. Qual o objetivo disso aqui? A transfusão feto-fetal, quando está instalada, a mãe vai perder os 2 bebês, na grandíssima maioria das vezes. Qual o objetivo da gente tratar? Que a mãe leve um bebê para casa. E se tudo correr muito bem, não depende de nós que ela consiga levar os 2 bebês para casa, mas isso depende do rebalanço da volemia que ela tem ali dentro. Mas o objetivo da transfusão é que a mãe consiga terminar a gestação e consiga levar ao menos um bebê para casa. Isso que você tá em falando 90%. é muito importante. Sim. Porque as pessoas acham, eu vou operar, estou salva, vai dar tudo certo. Primeiro que é um procedimento invasivo, não deixa de ser um procedimento invasivo com seus riscos, que você vai falar daqui a pouco, mas é importante a gente salientar que o objetivo é levar um. Óbvio que a gente quer que a mãe leve 2, a gente quer que ela leve os 2, mas isso não é o mais frequente. Não, o objetivo inicial da cirurgia, o que a gente tem que colocar aqui é o seguinte... não é um procedimento experimental. Sim. Mas não está coberto no rol da ANS. O que isso quer dizer? Que os convênios não pagam, que isso não está dentro do... O que é um absurdo hoje em dia, porque já está mais que consagrado. Isso é absurdo. Os estudos estão mais que bem feitos. Isso acho que e outra, saiu agora, posso até depois mandar colocar para vocês colocarem no site, saiu agora, essa semana, saiu um parecer do CFM, falando dos benefícios de todas as cirurgias fetais. Uma carta, um parecer do CFM, num papel timbrado do CFM. Tem o nome do médico, eu esqueci o nome agora. Eu posso passar para vocês podem colocar lá. Então, assim, nossa, isso é bom, todas as cirurgias fetais que são feitas hoje não são procedimentos experimentais há muito tempo, porque são todas baseadas em evidência. Todas baseadas em evidência. Isso. Todas. A parte de se tal ou não, coberta pelo convênio, são outros 500, isso é lei, enfim, isso a gente não entra no mérito. Mas não são procedimentos experimentais. Agora, dentro da evidência, o que a gente fala? Cirurgia fetal para gemelar, na transfusão feto-fetal, é levar um bebê para casa. Então você tem uma chance de levar até 90% de um caso bem feito, de levar um dos bebês para casa. E você tem uma chance ali de, por volta, dependendo do estágio onde você encontrou, não vale a pena, agora a gente vai perder muito tempo falando dos estágios, mas tem estágios de gravidade onde você vai vendo quanto o bebê está sofrido, o menorzinho. Dentro dos estágios de gravidade, você consegue ter uma porcentagem se o menor consegue ir ou não. Por que isso? Porque embora a gente faça a ablação dos vasos, os vasos que estão em cima da placenta, que são os vasos superficiais que a gente faz, a placenta tem uma profundidade. Eles correspondem a mais ou menos 30% a 40% dos vasos que fazem a comunicação entre os dois. Então você não... eu consegui cauterizar todas as anastomoses. Não, você conseguiu cauterizar 30% a 40% das anastomoses se você fez 100% do que você estava vendo. Tem a parte de dentro que a gente não tem acesso. Então isso que tem que causar equilíbrio. Aí você tem que dar sorte de os vasos superficiais serem mais responsáveis do que os que estavam lá para dentro a gente deixou. E o quanto esse bebezinho que estava sofrido aguenta. E o quanto, como chega, porque seus pacientes chegam às vezes no desespero. E pra gente, no desespero que eu falo, elas chegam sem querer, elas não sabem, ou elas descobrem, ou já chegam passando no terceiro médico. E até a gente conseguir chegar, operar todo o procedimento, que às vezes tem procedimento legal ou alguma coisa, tem um tempo. Então,
poxa, a gente já perdeu bebê porque não deu tempo de operar. Por questões Legais. burocráticas? Burocráticas, legais. E aqui a gente Complicado. quer deixar mais um recado, né? Porque quem tiver numa situação dessa, a gente consegue respaldo, dar o suporte. Uhum. Sim. A gente A gente tem consegue- isso hoje, assim, hoje a gente já não... Até tem a toda uma parte base legal, né? Sim, não, a gente tem toda uma base legal para se fazer isso. Mas, assim, no início, estou falando há 5, 6 anos atrás, isso da minha experiência, 6 anos atrás, não, 7 anos atrás, até poderia ter, porque também era o início da experiência de quem trabalhava com a gente, tá? Hoje não tem que perder a cirurgia porque não conseguiu fazer. O que pode acontecer, nesses casos, o gemelar é muito urgente. Então, às vezes, pode perder se a paciente, infelizmente, teve uma demora no diagnóstico. Tá. Acontece. Sim. No Acontece. SUS, principalmente, né? O SUS... E o feto já chega... Não, quando não dá tempo. Às vezes não dá tempo. Uhum, Às vezes era um caso que tinha que ter sido feito ontem. uhum. Aí não dá tempo. E me fala uma coisa, e para gestante, como que é o procedimento em si? Vai furar a barriga? Explica isso daí, porque elas têm curiosidade disso. É legal falar disso. Isso é cultural, tá? Isso é cultural brasileiro, é engraçado. É cultural aqui. A medicina fetal tem como base o serviço de Londres do professor Kypros Nicolaides. Isso. A primeira cirurgia fetal feita em 1980 e cacetada lá atrás por um médico chamado Harrison, da Universidade da Califórnia, que fazia cirurgias fetais a céu aberto. Lá atrás, é o precursor de tudo. Mas aqui a gente está falando de outra coisa. Que tirava o bebê Não. envelopado? Não, tipo isso? Não. que abriu o útero para operar coluna, abriu o útero para operar pulmão, abriu o útero para operar o que tivesse, ele era um cirurgião pediátrico. Então ele abriu o útero, operava o bebê como se fosse uma criança recém-nascida, não gemelar. Ah, Isso a gente vai falar nas outras cirurgias. Fechava o útero e colocava para dentro. Mas a taxa de sucesso dele Era baixo. baixíssima. Mas em 1980. 1989, entre 80 e 90, assim, é pré-90, tá? Mas é o precursor, foi esse cara que abriu todas as portas. Foi esse cara, que é um gênio. Mais pra frente, quem é o papa da medicina fetal? Professor Nicolaides. O Kypros Nicolaides fica em Londres, na Fetal Medicine Foundation. Então, a primeira cirurgia que foi feita com ele e o número 2, que é o Ivesville, que fica na França. Então, eles pegaram um gemelar que tinha uma transfusão feto-fetal, colocaram na sala, identificaram as coisas, colocaram na sala e fizeram. Quem tiver curiosidade de ver o relato sobre isso, de falar, no Netflix tem uma série chamada Surgeon's Cut, que mostra 4 cirurgiões, são cirurgiões inovadores, acho, se eu não me engano, em português. E aí ele tem um dos cirurgiões, são 4 episódios, um deles é de cirurgia fetal, que é a história do Kypros. tá. E eles mostram exatamente a história. Eles falam, nossa, a hora que a gente foi ligar o laser, a gente falou, a sala não explodiu, vamos continuar fazendo o procedimento. Mas como falei dele pelo seguinte, todos os procedimentos cirúrgicos relacionados à fetoscopia, que é o que a gente faz na ablação, assim, são feitos no consultório. A paciente deitou para fazer o exame de rotina. Ele identificou aquilo. Beleza, vamos fazer o procedimento. Ele põe a luva estéreo, limpa a barriga da paciente, coloca o fetoscópio, anestesia local e coloca o fetoscópio. A nossa experiência aqui, onde pra gente fazer às vezes uma punção numa paciente, as pacientes reclamam, e assim, eu vou falar, eu acho que não é cultural, dói. 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 Como que é o fetoscópio? O fetoscópio é uma espessura de uma carga de caneta Bic. Então assim, se uma agulha dói, um fetoscópio deve doer mais. E o problema não é só doer, o problema você mobiliza ele. E não é igual uma punção que demora 30 segundos. É um procedimento que demora um tempo. Então, assim, se vocês forem pesquisar, em Londres é feito no consultório. Aqui, como a gente faz? Centro cirúrgico. Paciente submetida à raquianestesia. Então, ela não sente. Igual a anestesia da cesárea. Uhum. Então, ela não sente da barriga para baixo. Mas eu não posso sedá-la. Porque eu preciso conversar com a paciente. Às vezes ela tem que me ajudar em determinadas coisas. Prende a respiração. Então,
às vezes eu tenho que conversar com a paciente, tá tudo bem, tá incomodado, tá sentindo alguma coisa, mas principalmente para ela, a gente no início tentava fazer com a paciente sedada para evitar a ansiedade, mas a respiração da paciente começa a ser um fator limitante. A paciente começa a respirar muito profundamente. E a gente sabe, fazendo ultrassom é difícil quando a paciente respira muito profundamente. Para fazer uma cirurgia onde a gente tem que ficar com o laser a 3 milímetros do vaso e a paciente balançando, respirando, com um cuidado a mais você queima a placenta. Então ali prende a respiração, ela prende 2 segundos, a gente queima, pode soltar. Então você tem que ir conversando com a paciente. Então a parte dolorosa não. O que a gente faz na pele? Usa um bisturi com a menor lâmina que tem, a lâmina 11 ali, para fazer um cortezinho de meio centímetro só para não machucar a pele da paciente quando vai passar o fetoscópio. É melhor você fazer um cortinho e dar um pontinho do que machucar mesmo, sabe? De colocar, né? Não é uma agulha, né? Um pouco mais grosso. Então você faz um cortinho com aquilo, coloca o fetoscópio, faz a cirurgia, tira. Quando é muito pequeno, faz só um curativo, um ponto falso. Quando acha que tem alguma coisa, tá sangrando um pouquinho, faz um pontinho absorvível, um pontinho só. Não deixa cicatriz, não deixa nada. Então é bem tranquilo e é indolor para a paciente. O que a gente faz? O procedimento fez de manhã, vai embora na hora do almoço. Fez à noite, vai embora no dia seguinte. A gente sempre deixa algum tipo de medicação, não medicação de paciente fica internado, mas a gente sempre faz alguma medicação preventiva, isso a nossa experiência, tá? Não é protocolo, mas a gente sempre deixa normalmente com nifedipina, que é uma medicação que relaxa o útero, vamos dizer assim, então para impedir que essa paciente teve manipulação, para que não tenha... Trabalho de parto. Evitar o trabalho de parto. Contração, incomodar. E pro feto, André? Nesses casos, o feto está sofrido, ele precisa fazer, a gente não encosta no feto. Tá, isso daí. Isso é uma cirurgia, entre aspas, fetal, mas você não encosta no feto. Tá. Essa é uma cirurgia que você entra com laser e vai para a placenta. Você não encosta no feto. Até seria legal depois, para ilustrar, a gente pode colocar, eu tenho vídeos de cirurgia. Então a gente pode colocar no podcast depois alguns vídeos das cirurgias que fica legal pra gente falar. Quando a gente Eu coloco no YouTube. Então. Então, assim, se faz isso. Pro feto não tem nada, você não encosta no feto. Então, é bem tranquilo. Uma cirurgia que vai pra placenta. Existe risco? Existe. Como qualquer e toda punção, existe risco de perda gestacional. Quando a gente faz algum procedimento invasivo, a gente faz... Como é a balança? O risco de ter algum problema é muito maior do que o risco da perda gestacional. Então ali assim, você tem 90% de chance de perder as 2 gestações. Sim. E você tem, sei lá, 5% de chance de bolsa rota. Uma medida salvadora. Uma medida salvadora. Não adianta. Se você não fizer, vai morrer os 2. Agora falando, essa é o principal, agora falando rápido, porque a gente tem outras para falar, tem 2 outras patologias. Uma delas, essa daqui então é a transfusão, onde um fica com pouco sangue e o outro com muito sangue. Um entra em sofrimento, o outro fica lá. Quando você faz a ablação desses vasos, quando você queima esses vasos para você diminuir a troca, obrigado. Para diminuir a troca, antigamente nas primeiras cirurgias só se queimava os vasos. Vamos preservar a placenta e vamos queimar só esses vasos. Só que existem vasos microscópicos que não eram observados. E aí o que acontece? Como não tem esses vasos que não eram observados, você deixa de ter uma transfusão e passa a ter uma microtransfusão. Essa microtransfusão ela é muito pequena em termos de volemia, ela é muito pequena em termos de quantidade de sangue. Mas ela é muito importante em termos de hemoglobina, o que causa anemia ou não. Então, existe uma segunda patologia que é chamada de TAPS, que em português é a síndrome da anemia policitemia. Anemia, pouca hemoglobina, policitemia, muita hemoglobina. Que ela pode ser espontânea, mais rara, muito mais rara, ou ela pode ser uma consequência da cirurgia da transfusão. Então, se você não fez a cauterização direito, você pode deixar essa microvasculatura mantendo a transfusão. E o que é mais engraçado, geralmente se você tem um TAPS depois de um tratamento para a transfusão, o bebezinho que tende a ficar anêmico, inverte, né? O doador, que era o sofrido, e o grandão aqui que estava recebendo muito sangue, a tendência é que esse aqui passe hemoglobina para esse,
o pequenininho nasça policitêmico e o maior fique anêmico. Então, assim, não é regra, mas pode acontecer isso, tá? E aí, para diminuir isso, o que se fez? Tem uma técnica chamada técnica de Solomon, que é igual criança na segunda série. Pontinho, você liga os pontos. Então, você pegou a placenta, cauterizou os pontos. Então, tinha uma anastomose aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui. Você pega e liga com o laser e vai queimando entre as anastomoses, preservando o máximo de placenta que você conseguir. E até as bordas. Então, fazendo isso, mesmo os vasos que você não está enxergando, você tenta fazer com que eles sejam cauterizados, você evite isso. Quem descobriu essa patologia foi um pediatra, não é obstetra. Nascia um bebê e falava, pô, tá nascendo um bebê escuro de tanta hemoglobina que tem, o pletórico, né? E um bebê super anêmico. Pô, mas nas gestações gemelares não é possível. E isso agora serve para algum médico que for ver aqui. É o que eu sempre falei da importância da gente guardar os dados. A gente não tem dado em nada no Brasil. Nada. Não tem prontuário eletrônico, não tem nada. Aí esse cara olhou e falou assim, pô, tô vendo vários desse. E essas gestações são gemelares, monocoriônicas. O que tá acontecendo de errado aqui? Aí ele volta no arquivo dele. Nossa, que estranho. 70%, 80% desses casos eram gemelares que tinham transfusão feto-fetal e fizeram o procedimento. Então, o TAPS estava dentro da transfusão feto-fetal. Só que eles descobriram, voltaram lá atrás, analisaram todos os casos de transfusão feto-fetal e viram que depois da cauterização, alguns bebês começaram a ficar anêmicos. A gente descobre da anemia do bebê com o sinal. A gente tem um aumento da velocidade do sangue do bebê em determinado vaso. Tá? Sim. Então, assim, esse é um segundo, é mais raro, geralmente uma consequência de um tratamento da transfusão feto-fetal, que pode acontecer, mesmo quando ela sendo bem feito o tratamento. Um terceiro caso, que é mais grave, é a restrição seletiva. A restrição seletiva é o que a Karina falou da fazendinha. Um bebê tem uma terra grande e produtiva, o outro bebê... Não vou fazer piada, cara. Não, você fala. Não ia resistir. Eu já até imagino a piada. A outra tem uma terra improdutiva. Beijo, Thiago. A outra tem uma terra improdutiva. Tá sofridinho ali, o coitado não é improdutivo. Nesse caso, eu apresentei no Congresso de 2019 essa aula. E tava o Ives Ville aqui. E ele apresentou na sequência depois, falou, e a gente acabou, foi legal a conversa, porque o que acontece não tem... O tratamento dessa patologia você tem 3 tipos de tratamento. Um deles é só aqui, tá? Você tem observar e ver o que acontece. O grande problema na gestação monocoriônica, se um vai a óbito, o outro vai a óbito. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então a segunda coisa é você ocluir o cordão do feto que está sofrido, porque não tem o que fazer. Entendi. Você não tem o que fazer. Ele vai a óbito, só que ele vai levar o outro a óbito. Só que aqui no Brasil não é permitido, em alguns países não é permitido que se faça isso. E aí a brecha é você tentar cauterizar a placenta, seguindo alguns vasos com anastomoses também, sejam anastomoses maiores ali, você acaba cortando a placenta, os 30% do que você consegue cauterizar da placenta ali, para tentar virar uma placenta só. E assim, você não está ocluindo o cordão, mas você está diminuindo muito a chance ainda daquele outro bebê sobreviver. Então é um caso muito mais grave. É ruim, é um diagnóstico ruim. É um diagnóstico que a gente já sabe ali que vai ser mais sofrido. Acho que o que leva da gestação gemelar toda mãe que tem uma gestação gemelar descobre. Primeira coisa, descobriu que é gemelar, no primeiro exame ela tem que ter certeza, e quem faz tem que ter certeza do exame, tem que ter certeza disso. Eu sou ridículo com isso, eu pego a fonte do ultrassom e coloco no máximo, é 72 o máximo. Eu escrevo dicoriônica, monocoriônica, porque eu canso de ver exame com 20 semanas que a paciente não tem noção de que placenta que é. E aí às vezes já não dá pra ver. Sim.
e muda tudo. Não, muda tudo. Muda tudo. Lógico. Então você coloca. Então a primeira coisa é essa, definir a corionicidade. Se você tem uma monocoriônica, pegou, vocês estão acompanhando, eu acompanho. Chegou, você tem uma monocoriônica, olha. Vou falar com o seu médico, ou você é minha paciente, que seja. Você vai passar comigo De 15 em 15. de 15 em 15, mas se tiver um cheiro ruim toda semana, Ah, sim. até 20 semanas. Por que até 20 semanas? Até 20 semanas não virou, é difícil que dê algum problema. Aí depois de 20 semanas eu dou uma afrouxada. E uma coisa que a gente não falou, até quando a gente faz esse procedimento? Você faz esse procedimento a partir de 16 semanas, a partir de 18, mas dá para fazer um pouquinho com 16, com fetoscópio mais curto. Os riscos tem relatos de defeitos em extremidades. Defeito em extremidade. E até 26 tem as tardias, até 26 semanas. Mas por que a gente evita depois disso? Porque tem viabilidade, o bebê pode nascer. Tá? Então acho que da parte do gemelar, tem uma outra patologia que é o TRAP, eu acho que não vem ao caso falar, porque é muito complicado, é mais complexo e muito raro. Que eu acho que não vem ao caso falar, e, enfim. Você que fale das outras. Não, e aí a gente vai entrar, a gente tem várias, agora a gemelar é uma cirurgia com indicação de cirurgia fetal, como você falou, que não mexe no feto, mas que não existe uma malformação. Né? Não, o feto não está mal formado. Não é mal formado, então tem um por isso problema. que o prognóstico é super bacana em relação, pelo menos, um feto, porque não existe uma malformação. E agora a gente tem algumas outras doenças fetais, malformações, agora a gente vai entrar na parte de cirurgia para correção de malformação, e eu vou falar a mais comum, são muitas, não vai dar tempo da gente abordar todas. A gente vai falar aqui da cardíaca e da meningomielocele, que é quando a coluna é aberta, que essa é uma da outra, é uma malformação comum, é uma das malformações mais comuns que a gente encontra, neurológica, e que tem resolução intraútero e o prognóstico é bem melhor. Sim. Então, eu gostaria de estar abordando qual doença que é essa, Sim. André, e quando que a gente indica a cirurgia, e eu queria que você falasse um pouco assim, os tipos de cirurgia que tem e o prognóstico, e são as consequências pra Tudo gente. bem. A cirurgia é um defeito de fechamento do tubo neural. Vamos pensar que todo bebezinho, explicando, o bebezinho no embrião dele, né? Ele se desenvolve ali do crânio caudal, né? Ele tem uma parte neurológica dele que vai desde a porção da cabeça, naquele embriãozinho de menos de 9 semanas, 8 semanas, desde a porção da cabeça, começa a desenvolver até o finalzinho na cauda, que é chamado, tá? Então, essas pacientes, teoricamente, pacientes obviamente têm uma predisposição mas uma das causas principais é a deficiência de ácido fólico, tá? E nós temos uma dieta pobre em ácido fólico, tão pobre em ácido fólico que a nossa farinha que a gente come é enriquecida com ácido fólico. Porque se fosse depender da dieta, talvez a gente tivesse uma dieta fraca, tá? E por causa disso tem um defeito no fechamento. Esse defeito no fechamento, porque esse cordão neural ali, né? Ele fecha do meio para as pontas. Então, geralmente você tem um defeito em uma das pontas. Se for na ponta do crânio, são os casos de acrania, de anencefalia, que são casos que não tem muito o que se fazer. São bebezinhos que, infelizmente, têm um prognóstico muito ruim. São letais. A anencefalia é para um prognóstico potencialmente, vamos falar assim, né? Potencialmente letal. São bebês que não têm prognóstico. Só que esse defeito ele pode aparecer não na parte de cima, não no crânio, mas no final da coluna. E aí, se ele aparecer no final da coluna, ele provoca... Não é que ele provoca uma abertura, ele provoca um não fechamento da coluna no seu final. Eu brinco com as pacientes que é um zíper, como se para elas imaginarem um zíper. Mas o zíper é do meio para a ponta. Isso, do meio para a ponta. Eu tenho um zíper que é duplo. E é como se o zíper de baixo, perto do bumbum, tivesse ficado aberto. Sim, você deixa um pontinho aberto. Ou se não aberto, mas sabe quando... Não que você não chegou a fechar até o final. Imagina que você fechou o zíper até o final. E aquela casinha do jacaré ali, uns 2 ou 3 daquele, pularam e abriram, soltaram. Parece a coluna aquilo, né? Parece a vértebra. E eles soltaram. Então o que acontece? A vértebra, ela
tem a sustentação da pessoa, né? Mas dentro dela corre um tubo, que é a medula. Onde a gente recebe anestesia. Então, corre um tubo que é a medula. E todo esse sistema nervoso, todo o sistema nervoso que inclui desde o encéfalo, sai desde o crânio, ele é todo envolto por uma capa. Aí são as meninges, aí na medula ali tem todo envolto. E ele é um sistema, vamos dizer assim, é um sistema sob pressão. O que acontece? Em qualquer ponto que você tiver uma abertura desse sistema sob pressão, ele tende a fazer o quê? Escapar. Uhum. Então, o que acontece? Se você tem uma abertura no final da coluna, a tendência é que essa medula escape. Então, ela está ali, eles estão todos sob pressão. Dentro do crânio, sai, como você tem o encéfalo, o tronco cerebral e a medula. Tudo interligado. Então, uma coisa só. A partir do momento que essa medula escapa, porque ela tem a coluna está aberta e esse sistema, a pressão abre ali, ela tende a sair. Na hora que ela tende a sair, ela traciona. Ela é todinha, ela traciona tudo para baixo, para a saída. Uhum. E ela tracionando isso para baixo, ela traciona o cérebro para baixo. E aí a gente tem que entrar num problema que é o que causa problemas no feto. Existe um líquido que é produzido no cérebro. Então esse líquido é produzido ali no plexo coroide. Aí ele tem todo um sistema onde esse líquido passa pelo cérebro. Então ele tem cisternas e canais onde ele vai passando. Cisternas e canos, vamos dizer assim. E ele sai do cérebro, desce e vai até o finalzinho da medula, onde ele é reabsorvido. O que acontece quando você tem um defeito na coluna e a medula é tracionada para fora? Existe essa medula em contato com o líquido amniótico, ela vai sofrer lesão focal ali. Então o líquido amniótico em contato com a medula, ele destrói a medula. Então aquela parte que está em contato com o líquido amniótico, às vezes não é só a medula, às vezes não é a medula em si, são só, como se diz, são raízes nervosas ali do final da medula, mas geralmente você tem a medula, tem o placoide, né? É difícil da gente explicar, acho que fotos depois, se vocês colocarem para ilustrar, fica melhor. Aquela parte perde. Aquela parte, ela perde função. Mas às vezes aquela parte, ela é tão distal que aquela função, ainda assim, pode perder alguma coisa, mas ainda a criança pode ter suas funções de andar, de controlar a esfíncter. São as piores coisas, né? Controlar a esfíncter, seja deles o das fezes, seja o da urina. Mas o grande problema é que a coluna traciona e ela puxa o cérebro para baixo. Na hora que ela puxa o cérebro para baixo, o cerebelo, que é uma estrutura que tem na cabeça, ele fecha o ralo. Então o que acontece? Você continua produzindo água, continua produzindo líquido no cérebro, só que esse líquido não escoa. Ele sai do ventrículo lateral, terceiro ventrículo, reduto de Silvius, vai ali, chegou ali para passar no forame magno, não passa, está entupido. Não está entupido, está fechado, porque o cérebro foi tracionado para baixo, o cerebelo fechou o buraco. O que acontece com essa cabeça? Continua produzindo líquido e o líquido vai crescendo. Isso causa o quê? Hidrocefalia. A cabeça grande que as mães conhecem, né? Que é o líquido na cabeça. Mas o grande problema do líquido na cabeça é que esse líquido começa a ocupar lugar de cérebro. Sério. Então ele vai espremendo o cérebro. Por mais que a cabeça cresça para esse cérebro não espremer, ele vai espremendo o cérebro. E quanto mais esse cérebro vai ficando espremido, mais esse cérebro perde contato com o oxigênio. Então, por causa disso, você tem uma perda de função. Então você tem uma alteração cerebral. Aí falaram, beleza, como a gente pode fazer isso? Né? Porque aí o que acontece? Os bebês nascem, aí a primeira coisa que se faz quando nascem... Pode ajudar? Pode ser feita alguma coisa para sim, melhorar? Sim, aí assim, primeiro, vamos fazer alguma coisa. Antes de... Vai nascer. Quando nasce, faz o quê? Pega ali aquela parte da coluna, disseca o que tem ali, tira a parte que tá ruim, fecha a coluna. Você não fecha o osso, né? Você fecha a parte muscular, fecha a medula, parte muscular, pele, fechou ali. E você fechando ali, soltando a coluna, às vezes,
melhora ou não a parte cerebral para você diminuir o ralo tampado. Então, para tentar diminuir a hidrocefalia. Geralmente não diminui. Mas até aí já se passou Não, já se passou a gestação e a criança já teve problema. E a criança já teve problema. Sim, já teve. Mas o grande problema disso é a criança nasceu com hidrocefalia. E essa criança com hidrocefalia, mesmo que você faça isso, é difícil ela reverter a hidrocefalia pós-natal. Ou dano neurológico. Não, o dano neurológico já foi, mas o reverter a hidrocefalia. Porque aí, assim, essa paciente mantendo a hidrocefalia, aí você tem um aumento do cérebro, você tem convulsão, você tem várias coisas. Então, o que se faz com essa criança? Você coloca uma válvula, a válvula da hidrocefalia. Sim. Você coloca uma válvula com aquela deriva para uma derivação, deriva para dentro do abdômen, enfim, passa por dentro, né? Para explicar para as mães, passa por dentro, não fica nada por fora, para diminuir a pressão e tentar com que essa criança tenha menos sofrimento. Ótimo, isso que se fazia pré. Qual o grande problema disso tudo? Essa válvula é passada logo após o nascimento, 50% das crianças no primeiro ano de vida, aproximadamente, iam a óbito. Então falaram assim, se a gente operar dentro do útero, será que a gente consegue fazer com que essas crianças tenham uma melhor qualidade de vida? Aí essa cirurgia começou, eu não vou saber o nome certo, mas foi antes do ano 2000 com certeza. Talvez no início dos anos 90. Talvez Harrison já tenha começado lá para trás de 80 e cacetada. Aqui no Brasil quem trouxe essa cirurgia foi o professor Moron, começou a fazer um bando de tempo essa cirurgia. Foi o primeiro que fez várias. Só que aí ela era usada... Tinha um grampeador para fazer a parte do útero. Essa cirurgia é diferente. Faz uma cesárea na mãe. Põe as primeiras. Colocava o útero para fora. Abre o útero. Opera o bebê. Fecha o útero e coloca o útero para dentro. Qual o grandíssimo problema? Primeiro, esse útero depois de ser aberto e fechado, essa mãe não pode ter um trabalho de parto normal. Segundo, essa mãe não ia ter ruptura de bolsa, essa mãe, porque você abriu a membrana amniótica. Que a gente toma um baita de um cuidado, medo de romper a bolsa e o bebê tem que nascer. Imagina você abrir a bolsa para operar esse bebê. Tá? Então, infecção, todos os problemas. Tá? Mas eram feitas e tinham resultados bons. Só que elas eram feitas no início com um grampeador. E esse grampeador foi proibido pela Anvisa. Porque esse grampeador era ótimo. Você fazia um buraquinho, colocava ele ali, ele prendia a membrana direto na parede do útero. Então depois a chance de ter ruptura de bolsa, a chance de perder esse líquido era pequena. Então as cirurgias foram feitas isso. Aí primeiro que o grampeador foi proibido, segundo que os resultados, como muita gente começou a fazer no mundo, os resultados começaram a ficar ruins. Aí eles pararam e falaram, chega, não está proibida essa cirurgia, não se pode fazer mais essa cirurgia. Nós vamos fazer um estudo. E a partir desse estudo, a gente vai começar a ver se pode ou não fazer a cirurgia. Sim. O MOMS. O MOMS é de 2012, se eu não me engano. Agora não sei de qual Se eu não me engano, é 2012. Aí foi feito esse trabalho. Quando começou a fazer esse trabalho, de novo, a gente pensa que as pacientes vão operar para meningomelocele, para o bebezinho andar, para controlar o xixi, para controlar o cocô. O intuito principal é que essas crianças não precisem colocar a válvula depois que nasçam e diminua a mortalidade delas. Andar, controle do cocô, controle do xixi, função cognitiva, são todos benefícios secundários. Tá. Todos. Que, obviamente, são os benefícios super que a gente gostaria que fosse o nosso filho. E por isso que a gente faz. Mas o intuito principal é que não nasça com hidrocefalia grave, que não tenha que colocar válvula e que não tenha uma chance grande de óbito no primeiro ano de vida. Sim. Foi por isso que a cirurgia foi autorizada. E aí, quando ela voltou sem poder usar grampeador. E aí foi a parte legal. Então tem que se desenvolver técnicas para se fazer a cirurgia. Então, basicamente, tem 3 técnicas para fazer a cirurgia. Tem a técnica aberta, a híbrida e a fechada. A técnica aberta foi a primeira que foi feita e aqui, acho que o primeiro que desenvolveu aqui foi o professor Moron, foi o primeiro que desenvolveu essa técnica aqui. E ele conseguiu substituir o grampeador com uma técnica cirúrgica absurda de boa, onde você consegue ali abrir o útero, segurar a membrana direitinho e abre. Se abria um espaço maior de útero e operava o bebê. Tá? Então a cirurgia é feita por uma equipe obstétrica e uma equipe de neurocirurgiões.
ou e cirurgiões, o bebê também é anestesiado. ou cirurgiões pediátricos. E nesse Mas daí o bebê é invariavelmente anestesiado. neurocirurgiões e cirurgiões, não Nesse caso, o bebê é anestesiado? nesse caso o bebê é anestesiado. Então nesse caso a mãe, O bebê, o feto, não, né? o feto, sim. É. A mãe, nesse caso a mãe é anestesiada com uma hack e o bebê é anestesiado. Então o bebê tem uma mistura de fentanil com pancuron, tem uma anestesia pro bebê. Bebê. E o bebê sente dor. Não na cirurgia, mas o bebê, se não fosse anestesiado, sente dor. Tem um trabalho de um neuroclínico, se eu não me engano, que era marido de uma obstetra que fazia cirurgia fetal, um trabalho do HC, que é bem interessante. Eles faziam, na hora da aplicação da anestesia, um 3D do rosto do bebê. E eles começaram a quantificar, um 3D não, um 4D para ver a movimentação, eles quantificavam a face de dor. Nossa. Olha, ele sentiu dor. Olha, né? Enrugou, tinha algumas características. Então, assim, o bebê sente dor. Então, o bebê é anestesiado. Ele precisa porque ele está passando por uma cirurgia. Ponto. Então, ele é anestesiado. O bebê não sente nada. O que ele vai sentir, talvez, é feito uma punção. Ali está aberto, né? Então, ele é feito com. Você faz uma punção na coxa do bebezinho e o bebezinho de anestesia. Ponto. Ah, mas você não vai. De onde veio o oxigênio do bebê enquanto ele tá anestesiado? Ué, do cordão umbilical, não precisa. A mãe tá lá, anestesiadona, a mãe tá anestesia geral, relaxamento muscular total. A mãe tá anestesia geral. Tubada, tudo bonitinho pra uma cirurgia que demora. Então, a mãe tá anestesiada e o feto é anestesiado. Partindo desse pressuposto, você tem 3 tipos de cirurgia. Você tem a cirurgia aberta, que foi a primeira a ser feita. E tem resultados ótimos. Acho que não vale pra gente falar de resultados. Todos têm resultados bons. Todos têm resultados. Existem disputas e existem... Enfim. Mas todas têm resultados relativamente bons, tá? Mas a cirurgia aberta é que tem mais volume. Todas têm suas vantagens e desvantagens, vamos dizer assim. A cirurgia aberta você tem ali. Então você abre, faz uma cesárea expandida, uma cicatriz grande na barriga da mãe, põe o útero inteiro pra fora. Abre o útero e opera o bebê ali, céu aberto. Então, a cirurgia fetal a céu aberto, que se chama, né? Por quê? O útero está aberto, você olha o bebezinho e opera como se fosse uma criança no centro cirúrgico. E opera ali. Existe a cirurgia. Qual o problema dessa cirurgia? Esse útero não pode ter um parto normal. Porque você não faz essa cicatriz do útero, onde se abre para operar o bebê, no segmento que é onde... a partir ali por volta do final da gestação, onde é o local onde é feita a cesárea, é o local que alguém que criou o útero fez ali pra gente cortar direitinho e esse útero não tem problema. Você pode cortar algumas vezes que ele não rompe depois ainda. Ali não, você corta onde dá, a placenta tá em cima, você vira o útero, corta atrás, corta no fundo, você corta onde tá o bebê para te facilitar a parte cirúrgica. Então, às vezes, essa paciente, ela não pode ter um parto normal e às vezes ela fica impossibilitada de engravidar de novo. Nossa. Antes de falar da outra técnica, uma melhora da técnica cirúrgica foi o quê? A cirurgia fetal a céu aberto, onde você faz uma microesterotomia. Então você tem um tamanho limite, 6 centímetros, para fazer, eu brinco, o neuro que se vire. 6 centímetros, régua, 6 centímetros e vai. Então viram que abaixo, dali para baixo, você consegue ter uma outra gestação, mas ainda... arriscado você ter um parto normal. Segura o parto normal, o paciente nasce, bebezinho nasce cesárea, tá tudo certo. Você tem a técnica totalmente fechada, que é feito como se fosse uma fetoscopia. Não, fetoscopia não. Como se fosse uma cirurgia laparoscópica ginecológica. Uma videolaparoscopia. Onde você entra com 3 ou 4 portas e você entra e opera o bebê lá dentro da barriga. Vantagens. Essa mãe pode ter um parto normal e esse útero não fica comprometido. Porque esse útero não tem cicatriz, aberturas, ele tem pontos ali. Desvantagens. Maior risco de ruptura prematura de bolsa, porque você põe um trocáter ali de quase 1 centímetro e quando você tira você não vai fechar, porque você não tem como fechar aquilo ali. Você não tem... A técnica cirúrgica é muito mais difícil, porque você não tem mobilidade para virar o bebê. Para quem faz ultrassom, já que a gente está falando de técnica cirúrgica, é quase igual a diferença ali de você fazer um ultrassom abdominal e um transvaginal para fazer um morfológico de primeiro trimestre. Você tem muito mais ângulo com a mão fazendo na barriga do que fazendo por baixo. Então, a dificuldade técnica é tão maior que nos tempos cirúrgicos do fechamento da lesão, na fechada, pelo menos inicialmente, se fazia só um fechamento em 2 tempos.
onde na aberta você faz um fechamento anatômico total. Tá? Então também tem isso. E tem a híbrida. O que é a híbrida? Muita gente torceu o nariz para a híbrida. Você tira o útero para fora e opera via fetoscópico. Porra, mas se tirou o útero para fora, por que não abriu? Pô, mas se vai operar fetoscópico, por que não fez por dentro? Já, com a barriga fechada? Assim, em termos de risco cirúrgico, tudo bem, você aumenta o risco de infecção da mãe fazendo com o útero para fora? Sim. Em termos de técnica cirúrgica, é incomparável você fazer a híbrida com a fechada. Sim, a mobilidade, A mobilidade, né? você põe o trocátero onde você quiser. Você vira o bebê, você vira o útero para onde você quiser. Então você consegue programar a cirurgia muito melhor. Muito melhor. Entendi. Então você programando a cirurgia muito melhor, você consegue dar um desfecho melhor para a mãe. Porque nesse caso a mãe pode ter um parto normal e esse útero fica preservado para outras gestações. Entendi. Então, gosto. Dá para ver perfeitamente qual que eu gosto mais. Que é essa. Mas assim, quem operou na aberta sempre vai continuar operando na aberta porque os resultados são excelentes. técnica, E não, né? só que assim, Técnica. os resultados são excelentes e você tem o benefício, mas o ônus não é tão ruim. Porque o resultado para a mãe está sendo ótimo. Sim. Então acho que esse é o ponto. A cirurgia da meningomelocele, que as mães têm que pensar, primeiro, tem que ser feito o diagnóstico e tem que ser feito o diagnóstico no morfológico de primeiro trimestre já dá, mas não pode passar do diagnóstico do morfológico do segundo trimestre. Porque essas pacientes elas só podem operar até 26 semanas. Viu, gente? Então, 26 tem que semanas. fazer exame, tem que ter um morfológico de primeiro trimestre decente e tem que ter um morfológico de segundo trimestre. Assim, não pode deixar passar. São coisas que não podem Porque deixar passar. isso assim, se você deixar passar e esse bebê não operou, você lesou um bebê. Lesou. Então, para quem faz o exame, só uma dica para quem está fazendo e escuta, você lesou o bebê. Nossa. Então, assim, você não pode deixar passar. Eu acho assim, ó, que isso daí entra na procura de bons profissionais para fazer bons diagnósticos e não deixar passar essas coisas, porque é muito complicado, né? Eu fiz... É engraçado, né? Lei de Vaupour, né? Aquela, né? Que quando aparece uma, aparece duas, três, né? Em novembro do ano passado, entre o meu aniversário, eles foram 13 dias, eu contei. Foram 13 dias. Do dia 8 de novembro ao dia 21 de novembro. Meu aniversário estava no meio ali, 17. Eu peguei 3 casos não diagnosticados de meningomelocele. Uma com 29, uma com 30, uma com 31 semanas. Dessas 3, só uma que tinha culpa no cartório, tadinha, porque foi aquela que fez a negação. Falaram pra ela, não foram incisivos, mas falaram pra ela que tinha uma lesão com 20 semanas e a paciente falou, tá bom, beleza, não vou acreditar e vou procurar outro médico e falou pra mim depois, doutor, me falaram, porque eu falei, não é possível que não falaram. Não, falaram, mas eu fiquei com medo e eu fugi. Agora as outras duas não, eu descobri na hora, e elas tinham um exame com 11 e com 22 semanas. Então assim, são coisas que você não pode deixar passar. Sim. A gente sempre fala que tem o seu ultrassonografista de estimação. De estimação. A gente sempre fala. André, eu queria... A gente tá com o tempo apertado. E eu falo demais. Mas fala coisas interessantes. A parte de cardiopatia congênita a gente marca para outro dia. Sim. Pra gente conversar sobre isso. Eu queria agradecer. Até porque você sabe mais que eu. Imagina! Eu queria muito agradecer você ter vindo aqui, compartilhado todo esse conhecimento que você tem com a gente, com os seguidores, né? Segui lindos. Segui grávidos. E a gente queria deixar aqui que a gente trabalha junto, a gente forma uma equipe também. E se alguém estiver passando por um problema desse, pode entrar em contato com a gente pelas redes sociais, que a gente tem como dar auxílio, inclusive judicial. Sim. Porque por convênio não cobre, mas assim, como tem já provas suficientes, né? Isso já é uma jurisprudência do STF, né? Como já tem essa jurisprudência e que essas cirurgias são
comprovadamente benéficas e necessárias, os convênios são obrigados a estar realizando. Então, podem entrar em contato com a gente através da nossa rede social, babystar.usg. Siga a Doutor gente André? no Instagram. Siga a gente no Instagram, vocês podem entrar em contato comigo também, assim, qualquer tipo de malformação, qualquer tipo de cirurgia, qualquer coisa, pode entrar em contato comigo. Qual que é o seu Instagram? Não vou deixar o telefone, vou deixar um Instagram aqui, é @andremalho. Ponto. Não é o Instagram, é o Instagram pessoal / profissional. Então, por favor, vocês vão ver lá. Pode mandar um direct. Pode mandar o que vocês quiserem que eu vejo Ele vai lá. responder. Isso. Muito obrigado pela De presença. nada. 1 minuto. Parabéns para a doutora Karina, porque é aniversário dela hoje. Obrigada. E Ela é mais velha que eu. Parabéns. tá desconvidado Mais para velha do que eu cardiopatia. Tá desconvidado para cardiopatia. Ela não posso desconvidar. Gente, muito obrigada. Siga a gente nas Obrigado. redes sociais, no Instagram, babystar.usg. @André Malho. E assista o nosso No podcast. YouTube. Virou a Lua no YouTube e no Spotify. Até o Tchau, próximo. até a próxima.